Queridos irmãos, com alegria eu quero saudar a todos vocês na doce paz do Senhor Jesus, agradecendo a Deus por estar aqui, louvo o Senhor por esse momento, agradeço a Deus por esse momento. O Senhor o sabe e conhece todas as coisas, conhece a nossa vida, conhece a nossa estrutura, conhece as nossas necessidades, e eu louvo a Deus por isso. Louvo o Senhor por esse dia, agradeço a Deus por esse momento aqui. Tem momento que eu entro assim, de surpresa, e é bom quando nós entramos assim, porque eu sei que Deus tem algo especial, colocou algo especial no meu coração, e eu louvo a Deus por isso, agradeço a Deus por isso. Eu estava aqui meditando na palavra de Deus, em oração, orando, conversando com Deus, e Deus falou ao meu coração, e eu queria compartilhar algo com vocês aqui. Gostaria que você compartilhasse esse momento agora para alguém, quem sabe, esteja desejoso de ouvir uma mensagem, e eu peço a você que você compartilhe. Eu não sei qual é a sua necessidade no dia de hoje, do que você precisa, mas o nosso Deus é aquele que conhece todas as coisas. Tem hora em que nós nos encontramos em situações que nós não gostaríamos de estar. Eu estava pensando exatamente nisso, porque tem situações que nós não gostaríamos de estar, em hipótese alguma. E eu fico imaginando que é necessário que a gente passe por algumas coisas para que Deus forje ou esteja forjando a minha vida para algo específico que vai acontecer na minha vida. Não há nada que Ele vá fazer pelas minhas mãos e pela minha vida se Ele primeiro não forjar algo específico. E às vezes nós sabemos de muitas coisas, mas muitas destas coisas às vezes não é aquilo que Deus gostaria de ainda ver que eu esteja pronto ou preparado para exercer. Deus conhece e é sabedor de todas as coisas, conhece tudo. E eu sei que Ele conhece a cada história, a cada situação e a cada condição. É exatamente isso que eu quero falar aqui. Deus conhece cada condição ou cada situação de cada um de vocês que estão aqui, que vão entrar ou que vão ver depois essa mensagem. E Deus colocou no meu coração um texto. Eu estava lembrando-me da vida dos homens de Deus, e a gente só pode crescer quando a gente olha para o exemplo ou exemplos da Bíblia Sagrada, e a gente começa a crescer, independente da situação que a gente se encontre. Esse que eu vou falar estava dentro de uma caverna. E engraçado é que ele estava dentro de uma caverna sendo forjado por Deus. Exato. Ele estava dentro da caverna sendo forjado por Deus para se tornar líder. E Deus levantando esse que estava dentro de uma caverna para levantá-lo e forjar a sua vida para se tornar aquilo que Deus queria, ele precisou passar por algumas situações. Mas é aí que está. Quando a gente acha que dentro de uma caverna nós não vamos ser forjados, aí é que está. Deus levanta alguém, mesmo dentro da caverna, para ajudar a outros que estão em situações piores. Escute isso. Piores do que a sua. E só Deus é quem faz isso. Deus é quem faz todas as coisas. Eu estava lembrando dessa passagem bíblica, e isso me veio muito forte ao meu coração. Como é que eu posso ajudar alguém
na situação em que eu esteja, que pior que se encontre numa situação pior, possa ajudar alguém que está mais necessitado do que eu. Meu Deus. Aí eu lembrei de um versículo. Na verdade, eu lembrei de um Salmos que fala exatamente dessa história. E eu me lembrei desse salmo e lembrei dessa passagem bíblica que eu quero compartilhar com você aqui e falar um pouco sobre essa história. Escuta o que eu vou dizer antecipadamente antes de ler o texto. Deus costuma nos forjar até em cavernas para que o propósito dele aconteça na nossa vida da maneira que ele quer, da forma que ele quer, porque Deus é Deus. O que eu vejo aqui é que ninguém ensina a Deus como fazer. Mas aí Deus nos forja dentro de uma caverna ou dentro de uma situação adversa para nos colocar na cadeira de rei. E nos colocar lá em cima, porque Deus é Deus. Como é que Deus consegue nos forjar dentro de uma caverna para nos colocar lá em cima, no auge? Para que alguém veja eu sentado na cadeira como rei. Só Deus é quem pode fazer isso. Eu me lembrei desse salmo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Quem sabe, não é? Você esteja numa caverna. E eu lembrei desse texto, do Salmo 142, e o versículo 2. Olha o que aqui diz o versículo 2 do capítulo 142 dos Salmos. Derramei a minha queixa perante a sua face e pus-lhe a minha angústia. Glória a Deus. Vou ler novamente. Eu quero que você cresça através da palavra de Deus, aprenda através da palavra de Deus e entenda que as fases que você está passando são fases de aprendizado, porque Deus está forjando você para algo extraordinário. Para que você alcance o extraordinário, você passa por situações bem complicadas que você não quer passar. Escuta isso. Salmo 142 e o versículo 2. Derramei a minha queixa perante a sua face e pus-lhe a minha angústia. Só Deus conhecia o que o rei, já ungido por Deus, sem sequer ainda ser forjado para liderar um povo, mas Deus estava preparando ele para liderar alguém, mas estava forjando ele dentro de uma caverna. E a caverna citada aqui do Salmo 142 é a caverna de Adulão. Davi estava dentro da caverna, sendo forjado por Deus para algo extraordinário acontecer na vida dele. Essa condição, no meio de um grande perigo, a Bíblia que diz, antecipadamente, fez com que Davi, o próprio rei, se fizesse de doido em certa ocasião. Isso, se fez-se de doido em certa ocasião. E essa passagem bíblica está escrito lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22. Quando o próprio Davi, né, ou melhor, no capítulo 21, e os últimos versículos, a partir do versículo 10 em diante, quando ele foge para Quis e se faz de doido diante do rei de Gate. Quando eu olho para essa situação e eu vejo alguém que está totalmente
desnorteado do que vai ainda acontecer na vida dele, mas eu vejo que Deus é quem está conduzindo as coisas e preparando as coisas para que tudo aconteça conforme a vontade de Deus. Tem hora que nós não estamos preparados, mas tem hora em que Deus coloca a gente dentro de uma caverna para dizer assim: fique aí por um tempo até que eu forje o seu caráter, a sua vida, a sua condição, para que eu consiga lhe usar da maneira que eu quero. Não da forma que você quer, mas da maneira que eu quero. Tem hora que você tem que sair das redes sociais, tem hora que você precisa descer, precisa buscar, precisa orar, sair dos holofotes. Tem gente que gosta de holofote, né? Com Deus é diferente. Com Deus a gente tem que sair de vez em quando. Sai de cena, porque eu quero falar com você, que eu preciso dizer a você como é que eu quero que você faça a minha vontade e o meu querer. Entrar por esse processo é complicado, é difícil. Porque a gente quer ser forjado nas grandes cidades, nos grandes centros, nas grandes metrópoles. Nós queremos ser forjados aonde há luzes, aonde há holofotes, aonde alguém está sempre me vendo, me observando, olhando para mim e eu sempre rindo. Mas com Deus é diferente. Lobre, redeze, remia. Com Deus, Deus diz assim para você: saia dos holofotes, que eu quero fazer com você é algo especial. E eu não quero que você esteja debaixo dos holofotes. Eu quero que o meu nome seja glorificado, mas vá para a caverna, para que eu conduza você da maneira que eu quero. Veja que com Deus as coisas é diferente. Com Deus o preparo é diferente. Com Deus as coisas, Deus trabalha ao inverso da razão humana. Porque enquanto eu penso que o meu ego precisa estar aguçado e alguém olhando para mim como realmente eu gostaria, a Deus diz assim: não, eu quero que você vá lá para a caverna de Adulão, se esconda lá, para que eu consiga realizar a obra que eu desejo fazer na sua vida. Esse preparo não é um preparo fácil, mas é um preparo de Deus na nossa vida quando Deus quer fazer ao modo dele, a preparação como ele quer e da maneira que ele quer. Glória a Deus. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Vou dizer uma coisa para você. O preparo de Deus e a ação de Deus e o propósito de Deus não é como os homens querem, não é como os homens desejam e nem como os homens estão pensando. Porque escute uma coisa, ungido, escute isso aí que eu vou dizer. Eu vou dizer pelo Espírito. Ungido, o moço já era. Não era preparado, mas ungido ele era. Escute. Por quê? Porque Deus ungiu a ele. E quando Deus unge alguém, inquieta ainda quem está em cena. Por quê, pastor? Porque quem está em cena quer atrapalhar quem é ungido. E quem é ungido por Deus, alguém quer de alguma maneira atrapalhar você. Entra curiosos, entram pessoas para lhe julgar, entram pessoas para tentar contra você, mas a quem Deus escolheu, apesar de estar na caverna de Adulão, aqui, escondido dos holofotes e dos homens, Deus estava conduzindo ele para um triunfo maior. Mas como é que Deus se utiliza de alguém para ajudar a outras pessoas, mesmo estando dentro da caverna? Exato. Deus fez com que ele estivesse na caverna, sendo forjado por Deus naquela ocasião, longe do alcance de quem queria, de alguma maneira, atrapalhar. Mas uma coisa é certa. Escuta o que eu vou lhe dizer. As coisas só acontecem no devido tempo. Não adianta. Você quer sempre no seu tempo, mas as coisas de Deus só acontecem no tempo. Enquanto você não estiver preparado
para o propósito de Deus, não vai acontecer. Só vai acontecer no devido tempo. Não adianta. Por quê, pastor? Porque a gente acha que está pronto. A gente acha que está pronto para exercer aquilo. Só que Deus estava forjando ele para ser líder e conduzir um povo. E ele precisava ter liderança. E sem a liderança, na vida dele, ele não iria conseguir absolutamente nada. Ele precisava entender, sabe o quê? O sofrimento do outro. O sofrimento do outro. Se eu não entender o sofrimento do outro, eu não consigo ser líder. Porque se eu quiser apenas tomar o lugar, ou apenas ir e assumir o meu lugar, que eu acho que eu vou assumir, ou que eu acho que eu vou alcançar, sem preparo, eu vou fazer coisas erradas. E Deus não quer que eu faça coisas erradas. Deus quer simplesmente que eu trabalhe e execute as coisas conforme aquilo que Ele quer, mas que tenha princípios, condições, formas de Deus, ações de Deus daquilo que eu estou fazendo, para a glória e louvor do nome dEle. Delebredio bradacia, leborgadesia. Mas como é que alguém consegue ajudar a outro dentro de uma caverna? Então Davi se retirou dali e se escapou na caverna de Adulão, e vieram os seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ele. Escuta o versículo 2 do capítulo 22 do primeiro livro de Samuel. E se ajuntou-se ali todo homem que se achava em aperto, ou melhor, em angústia, e todo homem endividado, e todo homem de espírito angustioso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles 400 homens. Todos os homens que desceram a Davi eram homens insignificantes para a sociedade. Todos aqueles homens eram homens esquecidos, estavam escanteados, viviam em angústia e totalmente desprezados, e ainda mais, estavam endividados. Supostamente a condição daqueles homens eram condições de alguém que era desprezado da sociedade. Desprezado da sociedade. Ajuntou-se, a Bíblia diz, aproximadamente 400 homens. Que situação era aquela, pastor? Terrível situação. Que condição era aquela? Imagine aí, endividados, atribulados, porque viviam atribulados e angustiados, desprezados pela sociedade. Aí o que é que acontece? Davi se faz chefe deles. Davi instrui aqueles homens que estavam totalmente desnorteados, desorientados, esquecidos pela sociedade. Aí Davi começa a se tornar alguém que Deus quer. Como é que alguém que está dentro de uma caverna, Leibe, Revogedesia, Dubridai, e Deus usa para levantar a outros que estavam ali? E agora, o que vai ser da minha vida? O que vai ser de mim? Deus faz coisas que eu e você não entendem. Quando eu olho para o texto da Bíblia Sagrada aqui, que eu estou lendo, eu estou vendo que Davi se fez chefe deles, e tem mais, Deus está se utilizando de Davi para que esses que estão aqui se tornem homens valentes, homens guerreiros, e fiquem pelo resto da vida do reinado de Davi, enquanto ele se tornou, ou enquanto ele era rei de Israel. Pegou aqueles homens numa fase pior da vida deles. Numa situação pior da vida deles. Por que muitas vezes alguém que Deus dá vitória e que tira de uma situação complicada
e que alguém passou pela vida dele, e alguém passou pela vida dela, e aquela pessoa orou quando a pessoa não tinha nada, não era ninguém. Não tinha absolutamente nada na sua vida. Era alguém esquecido, nem reconhecimento tinha, ninguém via aquela pessoa, mas de repente alguém gostou, orou, clamou, pediu, e Deus, pela sua misericórdia, alcançou, deu vitória, mudou a situação, fez um milagre. Hoje Deus abençoou ricamente. Como é que alguém pode se esquecer de quem chorou com você? Me fala, irmãos. Como é que alguém pode se esquecer de alguém que chorou com você quando você não tinha nada? Quando você era esquecido, endividado. Era alguém que angustiado, desprezado, depressivo, jogado de lado, ninguém dava nada. Como é que alguém pode se esquecer? Sabe o que é que acontece nos dias de hoje? As pessoas querem ou querem estar perto das pessoas que possam olhar para elas e elas possam fazer alguma coisa, ou retribuir para elas alguma coisa na hora em que elas estão precisando. Quem quer estar perto de um atribulado, irmãos? Ou quem quer estar perto de um endividado, irmãos? Quem é que está querendo estar perto de quem está esquecido, não é? Colocado de lado, esquecido pela sociedade, e alguém diz assim, isso não vale nada, isso não vale ninguém não. Fique longe dessa aí, ó. Ninguém quer nada com esse povo, não. Sai de perto desse povo. Lebergue obradargue relebre adácia nubridésia. Você não sabe, irmãos, que aquela pessoa que está perto de você, que muitas vezes não tem nada, não tem uma prata furada no bolso, não tem nada na vida dela, mas pode ser ela a mudança radical que Deus tem para fazer através daquela pessoa para a sua vida. E você olha e despreza. Sabe por quê? Porque existe uma coisa, ó. Olha, a Bíblia não diz isso não, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que é um ditado, olha. A roda gira, ó. A roda gira. Uma hora você está lá em cima e outra hora você está lá embaixo. E quem está lá embaixo está em cima e quem está em cima vai descer para baixo. E assim vai acontecendo a vida. E quando você olha, despreza, não dá nada. E aí quando eu olho para Davi pega aqueles 400 homens e olha para ele e diz assim, eu vou se utilizar desses homens. Eu quero eles, eu vou forjar eles e vou prepará-los para eles se tornarem homens valentes. Quem são esses homens? Homens insignificantes, endividados, viviam em aperto, angustiados, de espírito melhor, atribulados, esquecidos, totalmente desprezados. Aí Deus vai e utiliza Davi. Eu quero esses homens. Eu quero. Vou forjá-los para eles se tornarem homens valentes perto de mim. Lobre, rederga, dácia. Como é que Deus leva alguém para a caverna para ser também um instrumento para outras pessoas? Lebede obradasse, relebrevurgadasse. Como é que Deus faz essas coisas? Porque Deus é o contrário. Eu estava dizendo exatamente aqui, porque a gente quer estar perto de quem está, não é, fazendo alguma coisa por você. Eu dizia aqui, quer que está perto de alguém que a luz está brilhando assim, brilhando. E quando a luz está brilhando debaixo dos holofotes, e alguém que tem ou que alguém que pode fazer alguma coisa, você está querendo estar perto desse povo. Lebergue obradasse, remia. Olha, eu quero dizer uma coisa a você, que Deus faz as coisas diferentes na nossa vida. E Deus faz assim mais uma virada de repente na nossa vida que você menos espera, irmão. Deus faz coisas que nem eu e você entendem.
Mas o seu Deus e o nosso Deus que forja as nossas vidas, ou está forjando as nossas vidas para um propósito, nos tira dos holofotes. Fez com Davi. Você não está pronto ainda. Então, se você não está pronto, eu vou colocar você dentro da caverna de Adulão. E nessa ocasião, eu vou lhe levantar para você se tornar o líder que eu quero que você se torne. Não estava preparado. Mas, pastor, ele não era ungido? Era ungido, mas não estava preparado ainda para assumir Judá. Até Deus forjar o seu caráter, Deus precisava tirar ele de cena para fazer dele o instrumento que Deus queria para a glória do seu nome. Não fique triste, não. Não fique triste se alguém não está lhe vendo. Ou se você está na situação de Davi, dentro de uma caverna. E aí você fica naquela tribulação, e o próprio Salmo, o Salmo 142, quando retrata isso, diz que Davi estava orando. E na ocasião que ele estava orando, ele diz assim: eu apresentei ao meu Deus a minha queixa e pus diante dele a minha angústia. Glória a Deus. Ser ungido não quer dizer nada. Porque ser ungido e não ser preparado, aí é outra coisa. Ungido e preparado, é necessário que eu aprenda a lição para que Deus faça o que Ele quer na minha e na sua vida. É necessário que a gente passe por essas coisas, enfrente esses processos, mas Deus também nos ensina. Porque nessa ocasião, a Bíblia diz que ele estava orando. E essa oração era no meio de um grande perigo, no meio de uma situação contrária. Deus levanta até profeta nessa ocasião para dizer para Davi e dar instrução a ele, dizer para ele: o lugar onde você está é seguro. Como é isso? Me fala o quê? Me fala aí o que Deus está falando para alguém. O lugar onde você está é seguro. Escondido onde eu estou? Sim. O lugar onde você está é seguro até que eu levante a sua vida para você fazer o que eu quero para a glória e louvor do meu nome. Deixa eu dizer uma coisa para você, querida irmã e irmão. Você acha que Deus está atrasando o que lhe prometeu? Ou você acha que não vai acontecer porque você está olhando para a condição e para a situação e você acha que não vai acontecer porque está vendo tardar a situação? Deus está te forjando. Deus está preparando algo maior. Deus entra na impossibilidade. Deus cria situações. Como é que diante dessa circunstância e diante dessas situações, Deus usa o rei que iria governar e iria começar a governar, a levantar-se para ajudar a outras pessoas. Fique no seu canto. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se manifesta até a hora em que Deus lhe disser assim: pronto, você pode sair daí, porque agora eu vou fazer. Aleluia. Fique aí. Não sai do seu lugar, não. Fique no seu canto. Fique até Deus disser assim: agora é a hora de você se levantar e eu vou agir na sua vida. Como Deus usa alguém para se utilizar para aqueles homens. Eram 400 homens. Era um grande processo e um grande ensinamento que iria requer do rei, que Deus ungiu, uma responsabilidade para forjá-los e a se tornar alguém que ele queria que eles se tornassem. Imagine, ele pega homens endividados, homens em apertos, homens de espírito angustiados e se faz chefe deles. Aqueles homens estavam totalmente esquecidos e Deus faz exatamente isso. Dos esquecidos, dos que estão endividados e estão esquecidos pela sociedade, Deus levanta Davi e dá a ele entendimento e sabedoria para dizer a ele: pega esses homens
Pega esses homens, porque eu vou se utilizar deles. E é através destes que ninguém dá nada, que eu vou fazer deles alguém importante para se tornarem valentes e guerreiros para o seu reinado e para todo o final da sua história. Deus muda. Deus muda. Deus muda a condição de endividado para uma condição maior. Deus tira você de um processo para dizer a você assim: eu tiro você do processo que você está passando para agora se tornar alguém que sirva a um rei e que faça parte agora de uma corte. Eita glória! E que agora a sua situação será outra, porque eu tiro você da situação em que você está e agora os holofotes vão vir sobre você, porque chegou o tempo de eu mostrar que eu sou com vocês. Mas não eram esses que eram endividados. Deus abençoe, Claudinha. Não eram esses que eram esquecidos pela sociedade. Não eram esses que eram endividados. Não eram estes que viviam atribulados. E quem sabe, usando a linguagem de hoje, eu posso dizer, não eram esses que viviam em depressão? Lebed obradasse. Quem disse a você que está perdido? Quem disse a você que está perdido? Como Deus age assim? Como Deus se utiliza de um homem para dizer a ele: ei, use a estes 400 homens. Use a eles, porque eles são esquecidos. Irmãos, Deus é muito lindo. Pastor Kleber, irmã Cláudia, os irmãos aqui, doutor André. Como pode isso acontecer? Como as coisas de Deus são totalmente para nos deixar pensar e a refletir, irmã Rosa. Como Deus faz é para a gente refletir e pensar. A ação de Deus é melhorar, é tirar alguém de um grande abismo, de uma grande situação contrária, resgatar alguém e dizer assim: eu vou fazer de você alguém importante diante da sociedade. Lebed obradasse, rebrede ai obradasse. Como não adorar esse Deus que leva alguém para a caverna de Adulão? E quando eu olho para essa situação, eu vejo Davi se escondendo, porque ele se esconde lá, né? E quando eu olho para o texto, eu fico vendo que ele, em uma ocasião, quando ele foge para Aquis, ele se encontra diante do rei Gade. Ele se faz de louco, né? Se faz de louco. E o rei chega a dizer assim: o que é que vocês estão me trouxeram esse doido aqui? Não é? Esse louco aqui. Aqui não tem louco, não. Vocês estão vendo que ele está doido, não? Veja o preparo de Deus e veja a ação de Deus e veja alguém como está. Veja a situação dele. Escuta a situação de Davi. Ele estava assim, sabe? Sem rumo, sabe? Oh, Deus lindo. Mas mesmo assim Deus dá estratégia a ele. E eu vejo aqui, eu não vou tirar apenas vou refletir uma coisa aqui, dando um exemplo. Tem hora que a gente precisa fazer como Davi. Eu não quero me referir ao texto, apenas citar uma ideia aqui, mediante o texto bíblico. Tem hora que a gente tem que se fazer de doido, para que a gente saia de certas situações e a gente não caia nas mãos dos inimigos, porque ele se fez de louco, porque ele temeu muito estar diante daquele rei e achava que iria acontecer uma coisa contrária. Aí o que acontece, né? Naquela situação ele se fez de doido, esquecido, né? Aí o rei olha para ele: vamos tirar esse homem daqui. Eu não quero nada com ele aqui, não.
Tira esse homem daqui. Isso é tremendo. Né? Tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Esse homem não é nada não é ninguém não, tira ele daqui. Delebede, Obradazi, Reminha. Eram os processos, Deus forjando Davi e ele aprendendo, Deus forjando ele e Deus aprendendo. Primeiro uma coisa, Davi, tudo tem seu devido tempo. E na hora certa você vai ter prestígio. Mas não é agora como você quer não. Não é do jeito que você está pensando não, Davi. O prestígio que eu vou lhe dar é na hora certa, no momento certo. Quando você está fora do tempo, você só passa, ou além de ser rejeitado como ele foi, só passa, sabe assim, situações de vergonha, de uma situação terrível que você nunca imaginou passar, porque não é o tempo. Não é o tempo. Quando você tenta fazer as coisas querendo forçar o tempo, não é o tempo. Mas quando for o tempo de Deus, irmãos, aí chega o tempo. Aí chega a hora de Deus fazer o seguinte, de Deus levantar aquele homem para levantar a outros. É isso mesmo, né? Exatamente. Passa vexame. Lobre, rederibe, comandar, sai. Nebi obradasse. Aí Deus faz assim, vá para caverna, se esconda lá, porque eu vou levantar você no meu devido tempo para lhe tornar rei sobre Judá. Eu quero que você passe pelo processo. É uma dificuldade, não é? É uma dificuldade. É um processo, porque para que ele se tornasse chefe ou se tornasse líder daquele povo, precisava passar pelas situações. A gente não quer passar não, a gente quer fugir disso. A gente já quer chegar no tapete vermelho e entrar. Não é não? Não é, pastores, irmãos queridos que estão aqui. A gente não quer passar pelo processo, não. A gente quer chegar logo no tapete vermelho, Claudinha. A gente quer chegar no tapete vermelho e andar, e chegar até a frente e receber o prêmio. É o que a gente quer, mas a gente não quer passar pelo processo. A gente quer passar pelo tapete vermelho. Está debaixo dos holofotes, das luzes, dos microfones, das atenções. Alguém nos vendo, batendo palma, elevando o nosso nome, porque é o que a gente quer. Mas não é assim, porque tudo tem o seu devido tempo. Tudo tem sua hora. Sabe por quê? Porque até a gente ser moído por Deus, passar pelo processo de Deus, aí Deus, quando a gente chega lá, sabe, Deus preparou tanto a gente, preparou tanto que quando a gente chega lá, pastor Kleber, diante dos holofotes, diante do propósito de Deus, da ação de Deus para a nossa vida, sabe, é quando a gente chega lá, aí a gente vê as luzes, vê o canto, vê o povo, vê a situação, é bonito, a festa é bonita, o negócio chama atenção, sabe, as luzes começam a reluzir assim, o negócio começa a brilhar, e você olha assim, aí você passou por um processo tão amargoso, mastigou assim aquela erva assim, amarga, tão amarga, que você olha assim, tá lindo. Mas, menino, se festeja, menino. Dá glória a Deus. Se alegra, porque hoje é dia de festa. Eu digo, eu estou feliz. Mas por quê? Você não pode ficar mais feliz do que você tá. Não pode mais. Porque você foi tão quebrado, tão moído, tão passado na peneira de Deus. E quando você olha assim, oh meu Deus. Né? Passou assim, meu Deus. A festa tá linda, mas eu não consigo aqui me exaltar. Não dá para se exaltar, porque você se lembra do que você passou. Por quê? Porque Deus lhe preparou para o propósito. Você não consegue se mostrar diante da situação, porque o processo foi tão doloroso que você não consegue se exaltar. Eita, Deus lindo. Eita, Deus lindo, Rederig obradasse reminha, andobre termi obre minha. Como você está num processo difícil e numa situação contrária, não é? E terrível, e você acha assim, será que eu vou conseguir sair disso?
eu vou passar por esse processo, porque tem sido dias difíceis, dias angustiantes, de tribulação, de aperto, de angústia, de dor. E você olha e diz assim, eu estou só. Erivelto, eu estou me sentindo só. Parece que eu estou rodeado de muitas pessoas, mas eu estou se sentindo sozinha, só. Será que eu vou conseguir, Erivelto? Eu já vi Deus falar tanto. Usar algumas pessoas para mim. Usar outras, ou os vasos de Deus. E de vez em quando me dá uma angústia. E eu olho assim e digo assim, meu Deus, e agora? Será que eu vou sair disso? Será que Deus vai mudar a minha situação? Parece que eu não consigo superar nunca essa perca, essa dor, essa angústia na minha alma. Escuta o que eu vou dizer para você aqui, porque eu estou trazendo essa mensagem exatamente para você. Quando Davi se viu na caverna e naquela situação, e quando a Bíblia diz no Salmo 142, quando Davi está externando a sua queixa diante do seu Deus e colocando diante de Deus a sua angústia, ele não via trono ali não, irmãos. Ele não via trono. Ele não via o palácio, nem a cadeira no centro. Ele não via os súditos ao seu redor, os seus empregados, todos que faziam parte da corte, todos que estavam ali perante ele não via. Não estava vendo, não. Por quê, pastor? Porque é exatamente assim. Quando você está na caverna, você não vê isso. Na caverna é sentimento de dor. E o sentimento de dor que causa angústia é um sentimento de morte. Você diz, eu vou morrer aqui. Eu vou morrer. Porque quando você olha para a situação, você diz, dessa vez eu vou morrer. Você chega a dizer assim, eu vou morrer. Porque tem momentos na sua vida e condições na sua vida que é só você e Deus, Claudinha. Irmã Cida, é só você e Deus, Janaína. É só você e Deus. Não tem mais ninguém do seu lado. Não tem ninguém para lhe dar a mão e para lhe ajudar. É só você e ele. Tem hora que a tribulação é tão grande, tão terrível, que tem hora que você quer externar para sua esposa, quer externar para o seu esposo o que você está passando, que você olha para ele e quer dizer, mas ele já ouviu tanto, já ouviu tanto, já ouviu tanto. Ela já ouviu tanto, você quer externar para sua irmã, você quer externar para um amigo, quer falar para alguém. A dor é tão intensa, é tão terrível que você quer dizer e você não consegue. E olha e diz assim, vou dizer não, porque eu sei que eu vou ouvir. Alguém vai do outro lado e vai dizer assim, de novo essa mesma situação. Você está nessa mesma condição, você não vai sair daí nunca. Aí você se cala. Para você não se chatear, porque a situação é tão complicada, para você não se chatear, aí você não compartilha. Você decide, Cláudia, a dizer assim, eu não vou compartilhar não. Porque parece que alguém já superou e você não. Alguém já superou e você não. Aí você fica assim, meu Deus, será que eu vou sair disso? Será que tu vai me arrancar dessa situação? Escuta o que eu vou lhe dizer aqui, nessa noite. Porque eu entrei exatamente para dizer essa verdade de Deus para você. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. O que é que aqueles homens que estavam endividados, angustiados e atormentados, essa é a visão.
o que é que aqueles homens que estavam em grande aperto, em grande dificuldade, desceram até se encontrar com Davi? Para quê? Quem é que vai se encontrar com alguém numa caverna, irmãos? Quem? Quem vai se encontrar com alguém que olha e está dizendo assim, que olha e está pensando assim? Esse aí está fugindo, está se escondendo. Supostamente se escondendo de Saul. Supostamente está se escondendo para não matarem ele. Porque se ele aparecer, vão matar, vão acabar com a vida dele. Como é que alguém que desce para se encontrar com outro atribulado, com quem está angustiado, com quem está aflito? Como é que alguém que está aflito compartilha com outro que está em grande tribulação? Ninguém quer ir, não. Ninguém quer se encontrar com esse tipo de pessoa. Não é? Tem momento que você está numa situação tão terrível, e eu costumo sempre dizer isso e quero ensinar a você, e quando você entrar em contato com alguém, mesmo que seja um pastor, mesmo que seja uma dirigente, mesmo que seja qualquer pessoa que você vai pedir oração, aprenda uma coisa. Antes de você falar qualquer coisa ou pedir até oração, chegue diante dessa pessoa e diga assim para ela, antes de assim, como vai você? Tudo bem? Como é que você está? A paz do Senhor Jesus, você está bem? O senhor está bem? A senhora está bem? Eu espero que sim. Eu só estou entrando em contato com a senhora para dizer à senhora que eu preciso de oração, mas também estou orando pela senhora. É assim, irmãos. Sabe por quê? Porque na vida não existe ninguém valente, nem forte o suficiente a todo momento. Uma hora alguém está num vale, ou uma hora alguém está na caverna. E alguém está aprendendo com Deus também, porque Deus está ensinando alguém. Então é uma hora que Deus está lhe ensinando o processo que supostamente você não queria, ou não quer, na verdade, passar por aquele processo. Mas como eu vou me encontrar com um atribulado para orar junto com ele, ou pedir a ele estratégia para vencer? Mas uma coisa, irmãos, que eu acho lindo aqui, é uma coisa que me chama a atenção, porque só o Espírito de Deus é quem pode revelar essas coisas. Só o Espírito de Deus pode revelar. É muito bom quando alguém acredita em você quando você está na caverna. É. Quando ninguém acredita em você. Quando ninguém olha para você. Quando alguém despreza você porque você não tem. Você está quebrada. Você está quebrado. Você está esquecido. Mas alguém acredita em você. Mesmo você estando na pior situação. Não é tão bom isso? Esse sim, que acredita em você no momento de maior dificuldade, esse sim merece, quando você fizer a festa, ser os primeiros a serem convidados para fazer parte do banquete. E é exatamente isso. Desce 400 homens endividados, atribulados, angustiados. Desce aqueles homens para se encontrar com Davi. Mas, de alguma maneira, acreditaram ou acreditavam nele. Alguém só quer acreditar em alguém quando alguém pode fazer alguma coisa por você. Pode realizar o seu sonho, pode realizar aquilo que você está precisando, irmãos. Mas alguém acreditar em você quando você não tem? Sabe o que acontece? Davi convence. E aí, Claudinha? Irmã Rosa? Irmã Márcia? Pastores, amigos que estão aqui? Como é que aquele homem consegue convencer aqueles homens? Fazer deles e se tornar deles seu chefe? Fazer daqueles homens, homens valentes, guerreiros. Porque eles acreditaram nele. Olha, eu estou aqui na caverna. É, você está na caverna? Estou. Mas eu vou sentar naquela cadeira. E Davi, eu acredito em você. Lebede obradazi, reminha, adubre de camanai. Nobre devassai, eu acredito em você. Você vai sentar lá? Vou.
Quem está lá? Saul. Você vai sentar lá? Sim, eu vou. Por quê? Deus me disse. Como foi essa história? Eu estava em casa. Deus mandou Samuel, da casa de papai. Mandou no seu pai, é Jessé. Vocês não sabem? Sim, eu sou filho de Jessé. Ok. E o que aconteceu lá? Aconteceu isso. Meus irmãos foram rejeitados. Todos foram rejeitados. Deus não escolheu eles. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O que é? Quero dizer uma coisa para vocês. Você acha que ele não contou a história dele? Não. É exatamente o que aconteceu naquela hora. É exatamente o que ele contou, a história dele, o que ele estava vivendo. Vou dizer para vocês. Deus rejeitou meus irmãos. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Meus irmãos, ó. Cada um mais bonito do que o outro. Formosos. Valente. Guerreiro. Aí eu estou aqui pensando. Samuel, num cerimonial dentro da casa de papai, diz para aqueles que estavam ali, acabou-se os jovens. Se tem mais alguém aqui? Sim, tem. O mais novo, está no campo, cuidando das ovelhas. Para a cerimônia, ninguém come mais. Para o cerimonial, ninguém oferece mais nada enquanto ele não chegar. Aí eu chego na casa de papai, encontro os meus irmãos. Claro, eles têm muito mais privilégio do que eu, porque são os primogênitos, são os mais velhos. Eles são mais bonitos, mais belos, mais valentes, mais preparados. Aparentemente, eles eram preparados. Aí eu chego. Não estou com verso de cerimônia. Papai me apressa para que eu entre. Papai se apressa para que eu entre. Naquela ocasião eu entro, olho para os meus irmãos, olho para o papai, olho para o profeta. Aí Deus fala para o profeta assim: é esse o moço. A ele unge. Aí Samuel pega o chifre de azeite, derrama sobre a minha cabeça, e eu olhando para os meus irmãos, e olhando para o meu pai, e o Senhor dizendo assim para mim: esse é o meu ungido, esse é o meu escolhido, esse é o que eu tenho a fazer coisas grandes na vida dele. Eu saio da frente dos meus irmãos, olho para o meu pai, olho para eles, meu pai se cala. Quem sabe naquela ocasião, sem entender, você acha mesmo que Jessé entendeu? Jessé não entendeu. Jessé apenas ficou quieto, mas compreendeu depois, porque Deus estava se antecipando. Porque Deus se antecipou em fazer para que aquela casa, aquela família, soubesse que a escolha de Deus é como Ele quer, não como os homens querem. Porque os homens olham para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Eu saí da presença deles, meus irmãos olharam, ficaram questionando com o papai porque eu fui escolhido. Lebede obradazi, relebre vos é minha. Você não acha não que os irmãos de Davi estavam ali, todos olhando para o pai e dizendo assim: papai, esse profeta disse para Saul que veio sacrificar ao Senhor, se arriscando e veio ungir, tendo um rei, ainda que não foi tirado do seu trono, deposto do seu trono, e está dizendo que está ungindo um escolhido de Deus. Como pode isso? Como é isso? Claro que Davi estava contando a história para aqueles valentes. E foi assim, Davi? Foi. É tão bom quando alguém acredita em você. É tão bom quando alguém olha para você e você conta a verdade e alguém diz assim: eu acredito em você. Eu vou ficar do seu lado. Vou ficar quieto, mas estou do seu lado. Eu creio que Deus faz exatamente assim. Porque Deus é Deus. Deus é fiel. E Deus faz essas coisas. Imagine na situação de Davi como ele estava. Na condição em que ele estava. Olhando para aquela situação. Vivenciando aquela situação. Aquela condição daquele moço era uma condição mais difícil. Você acha mesmo que seria fácil para ele? Ah, eu sou rei agora. Não. Não é fácil, não. Quando o próprio profeta olhou para ele, disse que ele era o rei, ou agora o escolhido de Deus, o ungido de Deus sobre aquela nação, ele agora criou-se inimizade até dentro da sua casa. Para se aceitar a vontade de Deus não é fácil não, irmãos. E para se aceitar a vontade de Deus não é fácil não. O menor serviria, ou o maior serviria ao menor.
Agora era o contrário. No lugar de o menor servir ao maior, era o contrário. Os maiores deveriam servir ao maior. Não se vê ou não se sabe mais notícia sobre os seus irmãos. Não se fala absolutamente mais nada sobre a vida deles. Desaparece naquela ocasião a história de todos os seus irmãos, de toda a sua casa, porque agora a história que está em evidente é a história de quem Deus escolheu para ser o que Ele quer que seja. Por quê, pastor? Porque tudo tem o seu tempo. Deus está forjando você. Deus está forjando a sua vida. Deus está forjando a sua condição para você se tornar chefe do meu povo. Deus está forjando você para que Ele faça de você o que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Deus é Deus que faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. A mão de Deus e a glória de Deus sendo manifestada naquela situação é exatamente o que eu vejo. Deus faz coisas na nossa vida que não entendemos. Deus cumpre propósito na nossa vida que nós não compreendemos. Quem sabe você hoje esteja dizendo, naquela ocasião eu fui o esquecido. Ninguém me vê. Será se eu vou sair disso? Será se eu vou sair dessa situação? Será se tem alguma saída? Será se eu vou me ver em vitória daqui para frente? Será se tudo que está dizendo ao meu favor vai se cumprir, vai acontecer? Tem hora que a gente para e diz assim, será se vai acontecer isso? Escuta o que eu vou dizer pelo Espírito de Deus aqui nessa noite para você. Se é a vontade de Deus, se é o querer de Deus, se é promessa de Deus, se foi Deus que lhe prometeu, se foi o Senhor que usou a boca da sua serva, do seu servo, se foi o Espírito de Deus que se revelou para você, se foi Deus que disse que iria realizar, tenha certeza que Ele vai cumprir com o que Ele falou. Deus não brinca com o sentimento de ninguém. Deus não joga a conversa fora. Deus, o que Ele diz, Ele cumpre. O que Deus diz para você, Ele cumpre. Se Ele prometeu, vai se cumprir. Se foi Jesus que falou com você, as coisas irão acontecer. E escuta o que eu vou lhe dizer. Escute. É exatamente, pastor. Parece que o tempo está correndo contra a gente, né? Mas escuta o que eu estou dizendo para você. Isso não só aconteceu com Davi. De achar que não iria acontecer. Será se uma certa ocasião, no coração daquele rei, que já era rei, pensou que não iria acontecer? Será que não acontece com a gente? Com o seu coração e com o meu coração, e pensar e imaginar assim. Será que vai acontecer? Eu não vejo saída para isso. Aí você olha, porque eu sempre gosto de citar isso, você olha para o país, vamos supor aqui o país do Brasil, que há alguns anos eu não estou. Aí você olha para o país, um país totalmente desacreditado em todos os aspectos. Aí você olha e olha assim e diz assim, meu Deus, será se vai acontecer alguma coisa comigo aqui? Aí quando a gente sai da nossa condição, ou nossa visão terrena, aí a gente começa a olhar para o céu. Porque a Bíblia já nos ensina que a gente deve olhar para o céu, para cima. Aí quando a gente olha para cima, a gente sabe que no céu as coisas é diferente. Tem alguém governando lá. E também governando a terra e governando os países.
e governando todas as coisas, porque tudo está no controle de Deus. Né? Aí você olha, Senhor, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Porque diante dessa insatisfação que eu estou vivendo, ou diante das circunstâncias ao redor da minha condição que eu estou vivendo, como é que eu vou sair disso? Porque nem aqui mais o povo acredita. Mas Deus, irmãos, Deus, escuta o que eu vou dizer pelo Espírito de Deus nessa noite. Deus não está sujeito a essa situação. Deus não. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Eu sei que está perto de surgir uma grande crise. E não é só constitucional, mas é uma crise global. E a situação que vai vir vai ser terrível. E que parece que a gente está assim andando como que estivesse indo para um funil e afunilando cada vez mais. E a gente olha assim, cadê a saída? E agora? Como vai ser? Mas o Espírito de Deus está falando comigo e está dizendo para mim, haverá socorro e livramento da minha parte. Haverá socorro e livramento da minha parte, quem estiver comigo. Lebed obradasse. Nubritergue, na mesa não faltará o pão. Sobre o corpo não faltará as vestes, porque eu cuidarei do alimento, cuidarei da necessidade, suprirei as suas necessidades. Quem estiver comigo não passará pelo aperto, mas verá a minha mão e o meu cuidado sobre a sua vida, porque acreditou em mim. Leboterme revite obradasse, é minha. O tempo é mau. E os acontecimentos virão. E as potências irão se abalar ao redor da terra. As potências mundiais, países mundiais, irão se abalar. Mas o meu trono permanecerá de pé e eu continuarei reinando do mesmo jeito. Lebotermi camosemia, adurgia. Ele continuará reinando. Novi durgitese reminha, dos que prete remitia. Nobraqueminassai, dos que não duvidam, mas acreditam que eu faço. Acontecerá livramento, socorro, provisão, surpresas. Darei a mão àquele que está caindo. No pré-remia, rebute, remis, porque acreditou, porque confiou em mim. Reviou-se, remitia, nobre durigiterini remio vassai, dos que acreditam que eu faço. Ne reprorevite, alá como reburgia, lobre de cosemite, reburgedésia. Ancho rebrace, porque tu estás preocupado com prazo. Se eu tenho controle da tua vida e eu sei o prazo, lebergue, releze, remia. Por que estás inquieto? Por que estás tirando o reboquenese minha e perdendo a tua paz por causa do prazo? Se eu posso fazer. Segundos antes, lopre, retese. Ou pensas tu que eu não sou organizado para entender o que tu estás passando e enfrentando na terra? Debre comandar, sai, eu tenho o controle. O governo, as nações, sou eu o Senhor que tenho o controle. Lebed remi comandasse, leborgadasse, quem pode deter a minha mão? Nobretergue, estás tu inquieto, tirando removo sermintio reminha, anto revacerebre reburg. Eu sou
o Senhor. Não fales dentro da tua casa para perturbar os teus, porque eu sei o prazo. Eu entendo o que tu estás a enfrentar. E no meu momento, na minha hora, a provisão chegará e tu vai dizer, posso dizer que o meu Deus cuida de mim. Leberburg, ratura terra me rebuga nisi. Antobreteramente, eu, Senhor, te digo, entro em departamentos que tu não pode entrar. Arabroquebe revosamite. Anchoreprohevora terra me reminha. E dentro do departamento vejo homens malignos, terríveis. Novo represe, rebicomantaraite. Novidurg terem ravite avassai. E dizem entre eles, eu vou fazer assim, desse jeito. Não vou fazer por esse, não vou fazer por esse. Eu sou aquele que falo ao coração do homem perverso. E digo a ele, assine o que você precisa assinar. Execute o que você precisa executar. Porque quem manda nos homens sou eu. Alabaradurg, elebreze, nouve, reburg, terem, obradai, adurg, tese. Alebre, releve, obradácia, antio, rebrecamassai, socorro e livramento haverá. Nerebreve, obradasse. Eu alívio, represe e forgetai, trago a tua alma nessa noite. E digo ao fardo, caia. E digo a provisão chegue. E digo que aconteça a venda. E digo que vá. E tu vais cumprir o que precisa cumprir. E tu vai lá e resolve a situação, porque eu sou o que resolvo. Tu não sabe que eu posso pagar? Tu não sabe que eu sou o Senhor que faço? Leberg, reburg, remia, reburg, dezemia. Nobre terme, revoga, zemintio, remia. Eu sou o Senhor dos reis. Eu sou o Senhor deste tempo. Eu sou o Senhor que não mudo. Elabaraderg, lebrevoradaraburg, deze. Nobre, relibre, orederemi, rácia. É a mão de Deus aqui. Dizendo para mim, você, acalme-se o seu coração. Aquiete o seu coração, porque ele é Deus de surpresa. Aquiete. Aquiete a sua alma, fique tranquila. Aquiete seu coração, homem de Deus. Fique tranquilo. Lubridergia. Deus conhece a sua história. Deus conhece a sua trajetória. Deus conhece o seu endereço. Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe até onde você suporta e até onde você vai. Porque Deus é aquele que vem e diz assim, eu mudo. Eu mudo. Eu cuido. Eu faço. Eu tenho. Os homens não podem, mas eu faço. Delebregiarodurgia. Lebregiose, remedergi, eleobrenai, aburgia. Louve a Deus nessa noite e agradeça aos céus, porque Ele é Deus que usa alguém em condições tão terríveis. Oh, glória a Deus! Para ajudar a outros e a fazer algo extraordinário acontecer. E é assim que Deus faz. Deus muda as circunstâncias. Eu quero dizer para vocês. Quero dizer para vocês que estão aqui nessa live. Se eu tenho o desejo, escute isso, que é nessa hora que você vai glorificar a Deus onde você está. Se eu tenho o desejo de fazer alguma coisa por você, para socorrer você, já pensou em Deus? O seu pai? Se eu tenho um desejo de fazer alguma coisa, que eu fico na torcida aqui. Que Deus se revele, que Deus fale, que Deus se mostre, que Deus fale cada vez mais. Se eu fico aqui, Claudinha,
com desejo de te ver, Betânia, bem, e Deus, hein? E Deus, irmã Cida, irmã Rosa, o que é que Deus pensa de vocês, hein? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua trajetória. Deus abençoe aquilo que você está colocando diante dele. E que aquilo que você está colocando diante do Senhor, o Senhor cumpra na sua vida e faça o nome dele ser glorificado cada vez mais. Se eu tenho o desejo de fazer algo por você, imagine Deus. Como é o coração do seu Pai em mudar a sua situação e mostrar que ele é Deus. Por que é que isso acontece, pastor? Porque Deus quer a gente perto dele. Por que é que vem esses apertos, hein, pastor? Porque Deus quer a gente perto dele. Porque senão a gente fica assim, independente. Aí Deus não quer a gente independente, não. Deus aperta para que a gente... Ô, Jesus, clamo por ele. Ele não quer a gente independente nunca. Deus sempre quer a gente na situação que ele está passando, para a gente entender que ele é Deus, que ele é na nossa vida e que ele é quem vai fazer na nossa história. É exatamente isso. É exatamente isso. Não tem outra coisa, não. Deus permite que a gente esteja passando por isso. Que ele não quer a gente dependente, não. Porque daqui a pouco a gente olha, pastor Wellington, pastor que está aqui, pastor Oséias, irmã Denise. Aí a gente olha assim, tá tudo bem. Aí a gente se esquece aqui, irmã Denise, né? Minha pastora que está aqui. A gente esquece até que a gente serve a Deus. Ainda mais aqui nesse país, onde a gente está. Se as coisas melhorarem aí, você se esquece dele. Aí ele diz assim, vou apertar. Vou deixar ela do jeito que eu quero, para que ele entenda que ele e ela é dependente de mim. E eu preciso colocar ele do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, para a glória e louvor do nome dele. O aperto é para que eu se aproxime de Deus e se lembre que eu sou de menor e eu sempre serei de menor, nunca serei de maior e eu sempre estarei debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Amém? Deus abençoe sua vida. Quero agradecer a Deus por esse encontro aqui tão maravilhoso que Deus tem preparado para as nossas vidas. Eu senti o desejo do meu coração, orando hoje, e pedindo a Deus pelos meus amigos, vendo cada amigo e servo de Deus, homens de Deus, passando por processos tão difíceis. E me veio o desejo, Cláudio, irmãs que estão aqui, desejo de trazer uma mensagem nessa hora. E hoje eu recebi uma mensagem que dizia assim, porque a gente tem um canal no YouTube, muita gente que está aqui nos acompanha lá no YouTube, inclusive está aqui fixado o canal. Nós estamos sempre lá e alguém dizia assim para mim, pastor Clifton, pastor, não deixe de pregar não, pregue sempre, traga uma mensagem para a gente, entre sempre, porque Deus lhe usa tanto. Olha, eu vou dizer ao Senhor, eu preciso ouvir sempre o Senhor sendo o instrumento de Deus usado por Deus. Isso é maravilhoso. Que parece que a gente quer parar, não é? Ou a gente não quer avançar. E a Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, não é? E aí tem hora que a gente fica olhando assim, não, eu não vou mais não, eu sou disse, avança. Vai falar que eu sou grande. Mas, Senhor, vai falar e dizer que eu sou poderoso, que eu faço. Mas, Senhor, eu estou vendo... Aí, quando eu olho para a situação, né? E para a condição dos meus amigos e sentir o desejo de trazer essa mensagem aqui sobre a situação de Davi, do Salmo 142, e também aqui em 1 Samuel, capítulo 22, trazendo essa mensagem quando Davi estava ali na caverna de Adulão. Eu sei que o socorro de Deus chegou, e sei que a bênção de Deus chegou sobre sua vida e o milagre de Deus alcançou você através dessa palavra. Eu sei que você chegou depois, e se você chegou depois, reveja essa live. Ela vai ficar aqui por um tempo indeterminado no Instagram. Depois colocarei ela lá no YouTube também, adicionando lá. Para alimentar muitas pessoas que precisam se alimentar de Deus e se alimentar da palavra do Senhor.
Deus abençoe sua vida. Foi muito bom ter um encontro com vocês aqui nessa noite. Foi assim uma surpresa, mas agradeço a Deus por esse momento. Que Deus continue abençoando vocês, ajudando a cada amigo, servo de Deus que está aqui. A todos vocês, Deus abençoe poderosamente. Vocês são bênção do Senhor. E quero dizer aqui para concluir, fiquem firmes, não desistam. Não está sendo fácil, mas avance, viu? Não pare não, porque naquela situação em que o mar bravio se levantou, tem alguém que estava no controle daquele grande mar bravio. Jesus é o Senhor que faz e continuará fazendo na minha e na sua vida coisas grandes. Amém? Deus abençoe sua vida, cada amigo, irmã Glauce, Deus abençoe, Márcia, Deus abençoe vocês. Saudade de todos vocês. Deus abençoe e fique com Jesus até outro momento. Um grande abraço, meu pastor. Jesus lhe abençoe. E escute o que Deus falou com você hoje aqui. Ele é o Deus que faz coisas extraordinárias. Um grande abraço e até outro momento, se Deus assim permitir.